Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo de número 8, versículos 31 e 32. Assim está escrito: E disse Jesus àqueles que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que existem tantos falsos mestres hoje? Tantos falsos doutores que no passado chegaram até crer em Jesus Cristo e na sua palavra. Por que que existem? Porque eles negaram essas etapas. Em primeiro lugar, tem que crer, mas não basta crer. Em segundo lugar, tem que permanecer na palavra, mas não basta ainda permanecer na palavra. Até aí é suficiente para ser um discípulo, um seguidor. Assim disse Jesus: aqueles que haviam crido nele: se vós permanecerdes na palavra. Primeiro eles creram, segundo eles permaneceram. Sois verdadeiramente os meus discípulos. Agora, na condição de discípulos, eles precisavam conhecer a verdade, e a verdade é Jesus. Eles precisavam ter uma interação com Jesus Cristo. O versículo 36 é dito: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é isso. Em primeiro lugar, precisamos crer, mas não é suficiente. Em segundo lugar, permanecer na palavra, e ainda assim não é suficiente. E aí nós nos tornamos discípulos. É suficiente para ser um discípulo. Mas nem todo seguidor é salvo. Quantas pessoas não seguiam Jesus naquele tempo? E professavam ser um seguidor. O próprio Judas Iscariotes. De uma só vez, Jesus enviou 70 discípulos para pregarem a palavra. No entanto, na sua crucificação não tinha ninguém. João foi um dos poucos que ficou ali. Então, quer dizer, para ser seguidor, discípulo, em primeiro lugar tem que crer, em segundo lugar tem que permanecer. Depois que se encontra nessa condição de discípulo, tem que conhecer a verdade, interagir com a verdade que é Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não é o que acontece com esses doutores que hoje estão aí nas redes sociais ganhando dinheiro, mas estão praguejando o cristianismo, falando que Jesus não existiu, Jesus histórico, e tampouco o Jesus místico, que o livro do Gênesis é uma mitologia, Moisés não existiu, Deus não existe. E estão desencaminhando multidões aí, fazendo lives diariamente e ganhando dinheiro, porque estão crescendo em inscritos. As pessoas estão dando seus likes, as pessoas estão mandando seus chats, superchats para eles. Mas o que aconteceu? Esses doutores aí, falsos doutores, muitos deles conhecem o aramaico, o grego, as línguas originais, hebraico, latim. Mas acontece que eles, no passado, creram e permaneceram e se tornaram discípulos. Só que ignoraram a última etapa, que seria a mais importante, que era conhecer a verdade para entrar num processo de libertação. Mas eles não conheceram a verdade. E hoje continuam negando a verdade. Nem conheceram no passado, nem estão conhecendo hoje. Porque por mais que sejam eruditos, acadêmicos, mas não significa dizer nada. Jesus se revela para os humildes. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. São estúpidos do ponto de vista moral, espiritual, intelectual. Espiritualmente falando, intelectualmente, eles são fracos. Eles são fraquíssimos. Porque a inteligência espiritual é uma. É o contrário deles, que têm apenas uma inteligência natural. Aqui em 2 Timóteo,
capítulo de número 3, 8, diz o seguinte: é a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Nos dias de Moisés havia 2 cidadãos que se opuseram a Moisés. No dia do Paulo havia esse tipo de pessoa, de mestres, de falsos mestres, que se opunham a Jesus. Por quê? Porque, segundo o que Paulo escreveu aqui, ó, eles se opunham à verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, que era o tipo de Cristo, agora eles estão, nos dias do Paulo, se opondo a Jesus, que é a verdade. E nos dias atuais, em pleno século XXI, não é diferente. Estão se opondo a Jesus Cristo. Você não pode se deixar levar por esse tipo de mensagem, de narrativa. Busque em Deus o entendimento nas Escrituras. Busque no Espírito Santo, em oração, em reverência, em submissão, em atitude de confiança, e Deus vai te dar. Então, foi isso que Jesus deixou registrado. Permitiu que João registrasse para que a igreja hoje tivesse essa informação. E disse Jesus àqueles que criam ou que haviam crido nele. Em primeiro lugar, eles creram. Se vós permanecerdes na minha palavra, tem que permanecer, sois verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se inscreve, compartilha, deixa o seu like. E vamos juntos evangelizar o mundo. Estamos com 450 pessoas. Vai lá e se inscreve. Porque Deus quer falar e alcançar mais pessoas com a sua palavra. Deus quer continuar falando. Aqui não se trata de falso profeta. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. O meu negócio é falar a respeito de Jesus. Faço isso há mais de 30 anos. Deus nos abençoe. Amém.